A orientação de Deus para Josué é que ele meditasse nas palavras de Deus de dia e de noite, para que eles não desviassem, do caminho certo. E essa é a verdade. Se você não quer se desviar da fé, se você quer ser forte, você tem que meditar na palavra de Deus. É por isso que eu tenho incentivado você a meditar, para que nós possamos estar forte. Agora, não fique dependente apenas dos vídeos. Faça você também sua meditação particular e medite como nós fazemos aqui. Pare, reflita, pense. Se você tem a Bíblia do Bispo, medite nos comentários. Você vai ter outro entendimento das coisas, tá certo? Hoje Salmos 132, voltamos a 2 Samuel para ler alguns fatos sobre Davi e o seu reinado, tá bom? Vamos pedir a direção, sempre começamos com uma oração. Meu Deus, eu apresento ao Senhor essa meditação na Tua Palavra, que o Senhor fale conosco através dessa meditação em Salmos e sobre o Teu servo Davi, que possamos ser encontrados pelo Senhor e ter um coração como o do Senhor também. Amém. Graças a Deus. Então, Salmos 132, versículo 1. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições, como jurou ao Senhor e fez voto ao poderoso Deus de Jacó, dizendo: certamente que não entrarei na tenda de minha casa, nem subirei à minha cama, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor uma morada, para o poderoso Deus de Jacó. O comentário diz: um lugar de honra ao Eterno. Davi sentia dor por morar em um palácio cheio de honras, enquanto a Arca da Aliança, símbolo da presença divina entre o povo, ficava em uma tenda. Uma pessoa carnal não consegue renunciar às próprias vontades, nem ter discernimento e compaixão, pois vive num plano terreno. Mas quem é de Deus aspira a defender e promove princípios e projetos espirituais. O que desejamos e falamos revela a nossa condição espiritual. Então, olha o prazer e o objetivo que Davi tinha, Enquanto Saul, outro rei, os principais objetivos dele era fortalecer o exército, Davi ele queria fazer com que a arca tivesse um lugar, que a cidade tivesse um tabernáculo, uma referência de Deus. Seguindo, no 6, eis que ouvimos falar dela em Efratá e achamos no campo do bosque. Entraremos nos seus tabernáculos, prostrar-nos-emos ante os cabelos de seus pés. Levanta-te, Senhor, ao teu repouso, tu e a arca da tua força. Vista-se os teus sacerdotes de justiça e alegrem-se os teus santos. Por amor de Davi, teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido. O Senhor jurou com verdade a Davi e não se apartará dela. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e os meus testemunhos, que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. O comentário diz: um sucessor perpétuo. O Senhor empenhou sua honra ao jurar a Davi que os descendentes dele subiriam ao trono. A condição estabelecida por ele para cumprir essa promessa foi a total submissão à sua vontade. Esse juramento de reino eterno se cumpriu no Senhor Jesus, que estende suas promessas a todos os eleitos que reinarão com ele pela eternidade. E o reino que Deus promete não é passageiro, Porque tudo nessa terra vai passar e passa rápido. Mas o reino que ele promete é eterno, com ele no céu. No 13, porque o Senhor escolheu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo: este é o meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei. Abençoarei abundantemente o seu mantimento. Fartarei de pão os seus necessitados. Também vestirei os seus sacerdotes de salvação, e os seus santos saltarão de prazer. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Vestirei os seus inimigos de vergonha, mas sobre ele florescerá a sua coroa. O comentário
que eu leio do 15 ao 16, diz a grandeza da bênção. O Senhor é a fonte de todas as bênçãos. Ele dá provas disso, suprindo os seus filhos. O pão representa a provisão e a fartura do alimento para o corpo e para a alma. As vestes de salvação para os sacerdotes exprimem a consciência pura e a retidão no serviço sagrado. Como consequência, toda a nação se regozija na presença de Deus. Davi foi um bom rei. Enquanto ele mantinha o coração dele reto, e ocupado com as coisas do reino, e com o povo e com a Arca da Aliança, ele se manteve fiel. Segundo Samuel 7, nós voltamos agora a Samuel, e ele começa assim. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado o descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedro e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Então, esse era o pensamento dele, Enquanto ele estava vivendo num palácio, a Arca da Aliança estava em tendas. Assim viveu muitos anos os israelitas, mas agora não era o caso. Então, Deus colocou no coração dele o levantar uma casa, para adoração de Deus. No 4. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação? Então, olha como Deus tratava Davi, o meu servo, Que privilégio. O Criador de todo o universo está ali lembrando de você e chamando você de servo. Mas aí ele fez uma pergunta, Ele edificará uma casa? No 6. Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Então, quer dizer, Deus, ele estava mostrando a sua gratidão tão grande pelo desejo de Davi. Um desejo muito nobre ele teve. Ele falou: eu não pedi isso, mas você se propôs a fazer isso, Então ele estava surpreendido, digamos assim, Deus. No 9. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflinjam como dantes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono de seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Deus não estava dizendo que a descendência dele seria de reis para sempre, mas ele estava falando a respeito do Senhor Jesus, que viria da linhagem dele para reinar. E de fato, ele é o rei dos reis. O comentário, que vai do 1 ao 16, ele diz: Davi não se conformava em morar em um palácio, enquanto a Arca da Aliança morava dentro de cortinas. Embora o Altíssimo não tivesse pedido nada a Davi, ele se agradou do seu desejo de lhe fazer uma morada,
por isso fez uma aliança eterna com ele, garantindo que o seu reinado seria estabelecido para sempre. Isaías 11:1 diz: porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Jeremias 33:17 diz: porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente sobre o trono da casa de Israel. Deus nunca deixou de honrar as atitudes de fé daqueles que têm consideração para com o seu santíssimo nome. Então, Deus cumpriu através do Senhor Jesus. Ele tem o trono para toda a eternidade. Ele é rei. Então, essa palavra já se cumpriu. Graças a Deus. Agora 17. Conforme a todas estas palavras e conforme a toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? E ainda foi isto pouco aos teus olhos, Senhor Deus, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes, e é este o procedimento dos homens, ó Senhor Deus. O comentário: quem sou eu? Davi fica maravilhado com o plano divino em abençoar a sua descendência para sempre, e com a aprovação do Altíssimo quanto ao seu desejo de construir um templo para ele. O rei não poderia construí-lo, mas Deus prometeu que o seu sucessor o faria. Davi foi grandemente honrado, pois de um simples pastor de ovelhas passou a ser participante do propósito do Eterno que envolveria a salvação da humanidade. Então, Deus escolhe pessoas assim, que por vezes para os outros não teria condições nenhuma, mas as condições não vêm de nós, vêm do próprio Deus. No 20. E que mais te pode dizer ainda, Davi? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus, por causa da tua palavra e segundo o teu coração fizeste toda esta grandeza, fazendo-a saber o teu servo. Portanto, grandioso és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, não há outro Deus senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. E quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para o seu povo, para fazer-te nome e para fazer-vos estas grandes e terríveis coisas à tua terra diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e os teus deuses, e confirmaste o teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, esta palavra que falaste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma para sempre, e faze como tens falado, e engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de teu servo Davi será confirmada diante de ti. Pois tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos de teu servo, dizendo: edificar-te-ei uma casa. Portanto, o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, Senhor Deus, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens falado a teu servo este bem. Se, pois, agora, servindo de abençoar a casa de teu servo, para permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa de teu servo. Deus se agradou demais de Davi e da sua atitude. Agora, e você? E eu? Será que nós temos surpreendido a Deus também assim? Não que Deus não saiba. Sabe que antes da gente falar qualquer coisa, Ele já sabia o que íamos falar. Então, Ele já sabe de tudo. Mas você tem deixado Deus feliz ou triste? Agora, 1 Crônicas 17. Começa assim. Sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração faz, porque Deus é contigo. O comentário diz: Natã errou ao aconselhar Davi a fazer tudo o que estava em seu coração. O rei intentava construir um templo para o Senhor e buscou conselho no profeta.
Natan, por sua vez, ao invés de consultar o Altíssimo a respeito disso, deu sua própria opinião a Davi. Todo conhecimento que adquirimos ao longo da vida não dispensa a necessidade de buscar em Deus a sua direção, a única que é certa e segura para todos os propósitos. Então, nunca devemos seguir o coração, porque a gente sabe que ele é enganoso, né? Então, Davi fez essa consulta, mas Deus vai responder na mesma. Ele diz no 3, mas sucedeu na mesma noite que a palavra de Deus veio a Natan dizendo, vai e dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para eu morar. O comentário diz, Davi foi impedido pelo Altíssimo de construir uma casa para ele, porque suas mãos estavam manchadas com sangue inocente. Como rei, ele podia guerrear para estabelecer territórios e enfrentar os inimigos. Portanto, não eram as mortes ocasionadas por esses conflitos que pesavam sobre Davi, e sim aquela que foi resultado da sua iniquidade. Ou seja, quando adulterou com Betsabá e planejou a morte de seu marido, Urias, Davi se arrependeu e foi perdoado, pois tinha o coração voltado para o Senhor. Porém, foi disciplinado por ele, deixando de realizar o sonho de construir o templo para Deus. O mesmo aconteceu com Moisés, isto é, ao ser repreendido pelo pecado de incredulidade, não realizou o desejo de entrar na terra prometida. Mas você talvez diga assim, mas nem sequer ainda ele pecou. É verdade. Você não pode esquecer que Deus, ele não está preso ao tempo. É como se Deus estivesse numa posição em que ele vê tudo acontecendo ao mesmo tempo. Digamos, nós estamos lendo a respeito de Davi e digamos que ele está vendo isso acontecer repetidamente, porque Deus está fora desse tempo. Ele é o próprio tempo. Então, ele vê tudo, ele vê o nosso passado, ele vê o presente, ele vê o meu futuro, ele sabe o que vai acontecer comigo, com você. Ele não está restrito a um período, ele está livre disso. Quando nós morrermos e passarmos para a eternidade com Deus, também teremos, então, toda a eternidade com ele. Então ele diz assim, no 5, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Por todas as partes por onde andei, com todo Israel, porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo, por que não edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do curral de trás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo Israel. E estive contigo por toda parte por onde foste, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos e te fiz um nome, como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenei um lugar para o meu povo Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma para outra parte, e nunca mais os filhos da perversidade o debilitarão como dantes. E desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo Israel, assim abaterei a todos os teus inimigos. Também te faço saber que o Senhor te edificou uma casa, e há de ser que quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, suscitarei a tua descendência depois de ti, um dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Então, Deus já estava prevendo a queda de Davi e o filho que ele teria também com essa mulher que ele caiu, né? Então ele diz no 12, este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E a minha benignidade não retirarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre. E o seu trono será firme para sempre. Conforme todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natan a Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse, quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? E ainda isto, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa de teu servo para tempos distantes e trataste-me
como um homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais te diria Davi acerca da honra feita a teu servo? Porém, tu conheces bem o teu servo, sabe? Quando você é honrado por Deus, a alegria é diferente de você ser honrado pelos homens. A honra dos homens, ela é passageira e às vezes até ilusória. Mas quando Deus honra você, e principalmente quando você recebe o Espírito Santo, é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer com você. Acredito que ele ficou assim, tão maravilhado, tão feliz, né? No 19, ó Senhor, por amor de teu servo e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza para fazer notória todas essas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu e não há Deus fora de ti, segundo tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. E quem há como teu povo Israel? Única gente na terra a quem Deus foi resgatar para seu povo, fazendo-te nome com coisas grandes e temerosas, lançando as nações de diante do teu povo para resgatar, que resgatastes do Egito. Então ele estava lembrando, né? Um povo esquecido, humilhado, escravo, mas que Deus escolheu para fazer grande. No 22. E confirmaste o teu povo Israel para ser teu povo para sempre. E tu, Senhor, lhe foste por Deus. Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste de teu servo e acerca da sua casa, confirma para sempre e faze como falaste. Confirme-se e engrandeça-se o teu nome para sempre. Diga-se, o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel. É Deus para sempre, permanece firme diante de ti a casa de Davi, teu servo. Porque tu, Deus meu, revelaste ao ouvido de teu servo que lhe edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Agora, pois, Senhor, tu és o mesmo Deus e falaste este bem acerca de teu servo. Agora, pois, foste servido abençoar a casa de teu servo, para que permaneça para sempre diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoaste e ficará abençoada para sempre. O comentário final ele diz, permanecerá para sempre. O Todo-Poderoso conhecia bem o coração do seu servo. Por isso o elevou da condição mais simples, de pastor de ovelhas e desprezado em sua própria casa, a rei de Israel. O Senhor pesava os pensamentos e as intenções de Davi. Apesar do Altíssimo ter tirado dele a alegria de construir sua casa, o rei não deixou de ser privilegiado ao receber uma promessa de bênção perpétua para a sua descendência. Veja que até mesmo as repreensões de Deus são temperadas com honra, fidelidade e justiça. Não há como admirar um Deus tão grande, poderoso e bom como Ele é. Por isso que quando nós servimos, não servimos a homens, mas servimos a Deus. Se é que estamos servindo a Deus. Bom, deixe seu comentário que você tem aprendido com tudo isso. Dê o seu gosto e manda esse vídeo para aquelas pessoas que você quer o bem dela, mandando a palavra de Deus. Fique bem.